toda a gente tem uma panca por alguma coisa. Carros a gasóleo, carros a gasolina, PDs, PSAs, seja pelo que for. Eu tenho panca pelos motores V6 a gasolina da Ford. E é sobre isso que vou falar hoje. Estão curiosos para saber o que é que eu vou falar? Fiquem por aí, vamos falar já a seguir. Eu sei, tu não gostas de ver daquele conteúdo teórico que eu vou aqui falar hoje, mas não se esqueçam de uma coisa, nisto das transformações de automóveis, ou simplesmente do culto automóvel, ou dos restauros de automóveis, antes de vocês meterem à prática, vocês têm que saber a teórica, porque vocês, sem a teórica, primeiro, o mais certo é quando vocês pegarem ou numa rebarbadora ou no martelo fazerem a geneira. E vocês não querem fazer isso, pois não? Seja qual for o carro que vocês tenham, vocês primeiro têm que estudar o que é que vão fazer. Primeiro, e é por isso mesmo que eu vos vou falar hoje de motores Ford V6. Porque eu, para fazer o que faço, tive que estudar muito sobre os motores Ford V6. E é por isso que eu vou falar disso hoje, porque alguém aí desse lado pode também gostar de motores V6 da Ford. E se não gostar, eu hoje vou-vos dar muitos motivos para gostarem dos motores V6 da Ford. Atenção, eu vou falar de motores Ford V6 da gama europeia, mais especificamente os que saíram maioritariamente em Portugal. Porque é aquilo que nós temos mais acessível a nós, não é? Eu não vou falar de algo muito bom que há nos Estados Unidos e se há nos Estados Unidos. Corri o ano 1960, sensivelmente, quando a Ford lançou os primeiros motores V4. Eu ia falar de motor V6, mas primeiro vou falar dos motores V4. Já lá vamos. E os motores V4 saíam com cilindradas 1200, 1300, 1500 e 1700 Cologne, que é uma cidade alemã onde estes motores são fabricados. Sim, eu sei, a Ford é inglesa e americana, mas fabricava motores na Alemanha. Olhem, o Sierra foi todo desenvolvido e fabricado na Alemanha. E nessas cilindradas saíam carros como o Taunus 17M, Caprice, Ford Transit. Esses motores saíam em muitos carros da gama Ford, principalmente nos modelos que eram fabricados na Alemanha. Já na Inglaterra tinham os motores SX, que eram feitos em Essex, em Inglaterra. Também tinham em variantes em motores V4, saíam a partir dos 1500, 1700 e 2000 de cilindrada. Espero não me estar a enganar. Se alguém aí desse lado souber isto melhor que eu, esteja à vontade para me corrigir. Mas mais tarde os motores V4 foram substituídos pelos motores Pinto. É o nome genérico que se deu a este motor porque era um motor que saía no Ford Pinto. E derivado a esses motores saíam também os motores V6, o V6 SX e o V6 Cologne. O V6 SX teve uma vida mais curta. Teve uma versão 2500, uma versão 3000, uma versão 3100 e uma 3400. Estas duas últimas eram versões de competição. E esse motor teve uma vida bastante curta, aí em meados dos anos 70, esse motor saiu de produção. Mas a gama Cologne continuou a fabricar motores. Começaram em 1800, 2000, 2300, 2600, 2800, 2900 e saiu em diversos carros. O 1800 V6 foi um motor que não aprovou muito bem. O 2000 V6 já saiu em vários modelos, vários Towns, vários Caprice, vários Cortinas, etc. Depois saiu o 2300, já durante aí meio dos anos 1970 e tal, por aí fora, que já saiu em muitos carros, praticamente todos os modelos da Ford, à exceção dos Corte, por exemplo. E era um motor já bastante bom, se bem que padecia do mesmo mal que os V4s, voltando aos V4s, padeciam. A distribuição era feita por um carrete pequeno na cambota, que era em aço, e depois em cima um carreto grande em bakelite. Bakelite é plástico, sim. Depois, quando os dentes desse carrete em bakelite se moíam, o motor descomandava-se. Isto acontecia mais no motor V4, porque era um motor desequilibrado, era um motor que estava sujeito a muita vibração e o motor variava bastante por causa disso. Já os V6 chegou a acontecer, mas passado pouco tempo o problema foi corrigido e os motores V6 nunca mais deram problemas. Então já o motor 2600 saía no Capri RS, que era um Capri que andava que aquilo parecia o diabo. Passado uns tempos, as gamas 2300 e 2600 desapareceram e o Cologne evoluiu para o 2800, que saiu em carburador, em injeção mecânica e em injeção eletrónica. Esse motor foi dos primeiros que a Ford turbinou, aplicando um kit Turbo Technics que era aplicado de fábrica e na altura foi o carro, o Ford, mais rápido de produção em série, que era o Capri 2800 Turbo Technics, ok? E produzia à volta de 210 cavalos, sensivelmente. Para acabar a geração 2800,
Saiu 2800 de injeção eletrónica, que eu tive um no meu Sierra, foi o primeiro swap com motor V6 que eu tive, e foi a origem da minha paixão pelos motores V6 da Ford, porque depois de eu sentir aquele cantar, aquele ronco, ouvir aquele ralenti que tinha aquele som de máquina de escrever, é pá, espetacular. Eu adorei aquilo era fenomenal. Não andava nadinha, mas era muito fixe. E como a Ford continuou os motores Cologne V6 e quis evoluí-los ainda mais, depois lançou o 2.9 V6. E a sua gama inferior, que saiu nos modelos mais de acesso à gama, era o 2400, que nunca foi nada especial e praticamente não se vendeu. Houve muito poucos desses carros com esse motor. O 2900, já esse motor vendeu-se muito. Houve muitos motores desses, saiu em Sierras e saiu em Scorpios. Era um motor espetacular. E anulou o problema da distribuição com o carreto grande de bakelite que ainda saía no 2800. E substituíram isso tudo por uma corrente que estava ligada à árvore Campos. E o 2900 é um motor muito interessante, muito interessante. Eu acho que já falei deste motor num episódio anterior. Esse motor é conhecido por, além do kit Turbo Technics, que também saiu e também havia a opção de vocês, quando comprassem um carro em 1990, dizerem ao vendedor de stand: olha, eu quero um kit Turbo Technics para o meu Sierra ou para o meu Scorpio para ter potência com fartura. Vocês podiam encomendar um kit Turbo Technics. Ao saber isso, as pessoas que começaram a ver os Sierras a bom preço e esses motores dos Scorpios e dos Sierras também a bom preço, o que é que se lembraram? De pegar num turbo de caminhão e espatar lá. Exatamente. E vem de encontro àquilo que eu falei no episódio dos turbos. Este motor 2900 da Ford era conhecidíssimo e é conhecidíssimo no campo do tuning por levar motores de turbos de caminhão e fazer 400 e 500 cavalos e ser um motor altamente durável. Naturalmente, quando uma pessoa abusa nos patamares de potência, claro que dá asneira. Houve preparações espetaculares com esse motor, muitas vezes faziam 400 cavalos sem abrir o motor. Um motor atmosférico que produz de repente a turbo 500 cavalos. Isto não é espetacular? E a coisa espetacular é que esses motores são acessíveis, são baratos até. Os Ford Sierra, se vocês encontrarem um exemplar que esteja a precisar de uns mimos, também conseguem Ford Sierra barato, arranjam um turbo de caminhão, metem os injetores, metem uma centralina e fazem 500 cavalos. Isto tem tudo para correr bem. Estás a gostar do vídeo? Então partilha este vídeo para eu conseguir chegar a mais pessoas e conseguir também fazer mais vídeos e melhores vídeos, que é essencial. Para isso tu só precisas fazer uma coisa: partilhar este vídeo. Muito simples. O 2900 teve ainda mais uma evolução, e é aquela evolução que eu gosto muito de falar e que de certeza vocês gostam de ouvir. Foi quando o motor 2900 V6 foi melhorado pela Cosworth, que é uma empresa britânica que pega nos motores dos clientes e melhora-os. E o que é mais conhecido na Ford é ter pegado no 2000 Pinto, melhorou o bloco, fez uma cabeça completamente de raiz em alumínio, turbinou e o carro de origem faz 200 cavalos. E voltando atrás, a Cosworth pegou no 2900, manteve a mesma configuração de bloco, fez duas cabeças de raiz, ou seja, passou a ser um 2900 24 válvulas, injeção multiponto, e fez um carro atmosférico com 194 cavalos na primeira versão, a versão boa. E depois fez algo que foi um tanto quanto discutível. Na segunda versão, no BOB, quando aumentaram a potência para 204 cavalos, fizeram a distribuição com duas correntes simples, ou seja, enfraqueceram a distribuição. Fizeram também um coletor de admissão variável, para dar baixas e altas consoante o regime de rotação, entre outras melhorias que fizeram do Cosworth V6 um excelente motor. E para quem está nos campos do tuning ou está com ideias de fazer um Cosworth V6, a melhor maneira de ter um Cosworth V6 é pegar no BOA e no BOB e fazer dos dois reunindo o melhor material de cada um. A única coisa má que este motor tem, só saiu no Ford Scorpio em caixa automática. Felizmente, há muita coisa dos modelos manuais que dá para chegar ao motor e montar. Então, a coisa mais normal é vocês conhecerem por aí Ford Sierras com motor V6 Cosworth manuais. Sabendo isto, quem quer fazer uma boa preparação com motor V6 antigo da Ford, tem aí o 2900 12 válvulas, o antigo. Faz 400 cavalos, porreiraço e tal. Quem quer uma preparação excelente,
faz um Cosworth V6, um 2924 válvulas a turbo e consegue fazer mais potência e outra disponibilidade de binário muito mais interessante. Chegando aí ao ano 1996, o Cologna foi descontinuado. Deixaram de ser produzidos modelos de tração traseira e começou a ser produzido exclusivamente modelos de tração frontal, sendo que o porta-estandarte nessa altura era o Ford Mondeo. O Ford Mondeo saiu com o motor 2500 V6. Que era o conhecido Duratec, que foi um motor que foi feito em parceria com a Mazda. Esse motor 2500 não era nada especial, não tinha assim uma potência por aí além, não era assim muito bom de preparar porque só com turbo e pouco mais é que o motor conseguia extrair potência. Ainda assim saiu a evolução desse motor, que era o 3000 V6 24 válvulas que saía no Mondeo ST220 e saiu no Jaguar S-Type, de onde saiu este motor. E já que o motor antigo era chamado Cologna, porque era feito em Colónia, na Alemanha, este motor é considerado um SX, porque foi fabricado em Essex, na Inglaterra. E este motor, este 3000 Duratec, foi fabricado para todo o mundo. O motor normalinho da Ford nos Estados Unidos é este motor, saiu em diversos carros em Ford, em Lincolns. Há motores destes a pontapés nos Estados Unidos. Aqui na Europa saíram nos Jaguar S-Type, nos Mondeos, saíram em muitos modelos, saíram nos Mazdas também. Mas tem uma coisa má, em atmosférico já são muito bons, são mesmo muito fixe. No meu Sierra, quando eu tinha este motor, eu adorava o carro, eu não precisava de tudo para curtir, porque o carro já era tão divertido, o motor já era tão fixe. Eu, apesar de só ter 230 cavalos, eu já curtia tanto que eu não precisava de mais, sinceramente. Ford Sierra, motor Jaguar. Anima! Mas agora, quem quiser mais tem um problema. Este motor não aguenta turbo sem abrir o motor. Este motor consegue fazer facilmente, só com upgrade nas bielas, 500 cavalos. Naturalmente tem que haver também uma centralina reprogramável, injetores maiores, molas de válvulas, outras coisas assim pequenas. Mas no miolo do motor basta bielas e injetores de óleo para arrefecer os pistões. E os pistões originais aguentam 500 cavalos. Se vocês quiserem subir ainda mais o patamar, aí já estamos a falar de pistões forjados, bielas forjadas, todo um trabalho de cabeça, todo o trabalho de arcampos, aí conseguem fazer 750 cavalos facilmente. E eu sei de um inglês que está a preparar um Noble, já explorou este motor ao máximo e está convencido que vai conseguir fazer 1000 cavalos naquele motor. Pronto, era isto que eu tinha a falar sobre os motores Ford V6. Se vocês quiserem fazer um carro antigo ou um carro mais moderno com motor Ford V6, de certeza que vocês não se vão arrepender, porque estes motores são espetaculares. E esqueçam lá esse estereótipo de que a Ford tem isto e Ford tem aquilo. Esqueçam, todas as marcas têm defeitos. Todas. E por mais que vocês queiram dizer esta marca é que é boa, aquela é que é má, todas vão ter defeitos, todas vão ter os seus problemas e todas também vão ter as suas qualidades. Se quiseres ver mais e melhor conteúdo destes, reforça a ideia, ajuda-me e partilha este vídeo nas tuas redes sociais. É muito simples, não te custa nada a ti e a mim ajuda-me bastante. Precisas de ajuda para o teu projeto? Vou deixar também na descrição um link com 10 dicas minhas para te ajudar a fazer o teu projeto da forma mais rápida. Tudo a correr bem contigo, tenha uma boa semana e protege-te.